sejam bem-vindas a mais uma Confraria de Mulheres, esse lugar todo nosso, construído aqui no mundo virtual, para nós aprendermos juntas com as mulheres da Bíblia. E hoje eu vou trazer para vocês uma mulher que está descrita lá em Atos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso, vamos pegar do verso 13, ok? Atos 16, 13 diz assim: No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Muito bem, gente. A Bíblia fala muito pouco sobre Lídia. Fala que ela foi talvez a primeira convertida, né? Talvez a primeira pessoa convertida a Jesus Cristo na Europa, né? Essa região aqui onde Paulo estava ministrando hoje, né? Uma região da Europa. Eles foram à beira do rio procurando um lugar para oração. Mas chegaram ali e se depararam com um grupo de mulheres à beira do rio e eles começaram então a expor o evangelho. Eu acho tão lindo isso, gente, porque não se perde oportunidade, né? Seja na beira do rio, seja no metrô, seja onde for, quando você carrega o Senhor Jesus, é tempo de compartilhar aquilo que ele pode fazer e o poder transformador do evangelho. E ali, Paulo e aqueles que estavam viajando com Paulo começaram então a falar para aquelas mulheres. E uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Então, quer dizer, Lídia já tinha temor de Deus em seu coração. É interessante isso, porque muitas pessoas pensam assim: não, eu já creio em Deus, eu já acredito em Deus, está tudo certo, eu e Deus, entendeu? A gente, tipo assim, customiza Deus, né? O Deus que está na nossa imaginação, na nossa fantasia, né? Então a gente imagina um Deus velhinho, bondoso, sentado num trono no céu, ocupado com coisas mais importantes, né? Então, esse que é um perigo dessa fé que a gente pratica, porque é um Deus distante, um Deus que criou o mundo e depois deixou o mundo tomar seu próprio rumo, um Deus que está preocupado com grandes questões, mas não com pequenas questões. Então, tem muita gente que teme a Deus, mas que não conhece a Deus. Teme a Deus, mas imagina, construiu um Deus na sua imaginação, uma construção cinematográfica, né? Sobre um Deus de acordo com os seus próprios preceitos. Por isso que é importante a gente ler as Escrituras, porque as Escrituras revelam quem é Deus. Não apenas no seu caráter, que é descrito na sua lei, nas suas ordens, nos seus preceitos, no Antigo Testamento, como no Verbo encarnado, no Deus encarnado em Jesus Cristo, Deus de graça, misericórdia e amor que veio redimir o homem. Então, quando nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos melhor a Deus, Deus Pai. E é isso que aconteceu aqui com Lídia. Lídia, o texto diz que ela era uma mulher temente a Deus, mas quando ela ouviu sobre quem? Sobre Cristo. Então, Paulo vinha anunciando o Deus encarnado, o Deus Jesus Cristo, que veio fazer reconciliação entre o Criador de todas as coisas e suas criaturas, não apenas sendo criaturas, mas tornando-nos filhos de Deus. Lindo isso, né? E o texto diz mais o quê? Que ela era vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, ou seja, Lídia era uma mulher empreendedora. Gente, a gente tem às vezes o nariz torcido para mulheres empreendedoras, né? A gente acha assim que a gente confunde um pouco as estações. A gente acha, eu entendo os desmandos que tem por aí por causa do evangelho da prosperidade, né? Tudo que eu faço é para ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro. Não, isso definitivamente não é bíblico. Mas a palavra de Deus diz
que nós seríamos pessoas abençoadas, pessoas prósperas. E prosperidade é muito mais do que dinheiro, né, gente? Prosperidade tem a ver com paz, com alegria, com generosidade, com compartilhar as bênçãos, né? Prosperidade é muito mais do que isso. Esse tecido, né, essa vocação, provavelmente ela era muito bem sucedida, porque o tecido de púrpura era um tecido caro. Então, acredita-se que provavelmente Lídia era uma mulher muito bem de vida, né? Ela tinha condições por causa do produto que ela vendia, que era um produto disputado e era um produto caro, né? Então, a gente imagina que ela fosse uma mulher abastada, uma mulher bem de vida. E às vezes a gente tem o nariz meio torcido, pensando assim, mas Deus pode usar. Mas não tem aquele versículo, Helena, que fala que nem o rico não vai passar nem no fundo da agulha? Sim, gente, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não está no dinheiro, o problema não está nas riquezas. Eu conheço mulheres ricas, que são mulheres extremamente simples, generosas, dadivosas, que sustentam missionários, sustentam a obra missionária, sustentam órfãos, sustentam viúvas. O problema não é o dinheiro, o problema é o nosso coração, sempre o nosso coração. E é tão lindo que fala aqui que ela era essa mulher, provavelmente uma mulher muito bem sucedida, e o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. A mensagem de Paulo era a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Era essa mensagem que Deus tinha encarnado, se tornado homem, morrido, ressuscitado, né? E essa era a mensagem que Paulo anunciava. E Deus abriu o coração de Lídia. Gente, às vezes a gente pensa que a gente é o Espírito Santo, né? Não, nós somos semeadores, a gente prega o Evangelho, a gente fala, a gente conta o que Deus fez. Mas quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. E às vezes você pode estar muito frustrado na sua história, porque você tem falado de Jesus, tem falado de Jesus, tem falado de Jesus, e a pessoa não aceita, não quer saber. Não... Ore. Você planta a semente falando, e você rega a semente orando. E é Deus que dá o crescimento no tempo oportuno. Mas o que eu acho interessante, que eu quero chamar a atenção aqui, então, existem mulheres que são muito bem-sucedidas, e elas podem, sim, ser instrumentos de Deus na vida das pessoas e no reino de Deus. Então, o texto diz assim, olha, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou. Então, o que foi batizado? Tinha um rio ali pertinho. Olha que coisa linda, gente. Ela recebe a palavra, ela é batizada, ela e bem como os da sua casa, então tinha pessoas da família dela junto com ela, que também foram batizadas, e ela diz para eles, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Olha que coisa linda isso. Imediatamente, Lídia estava pronta para ser uma mulher abrindo as portas da sua casa. Ela abriu o coração para o Senhor e abriu as portas da sua casa para aqueles missionários que estavam ali. Quantas vezes nós somos tão egoístas, gente? Deus dá uma casa, Deus dá um carro e a gente vive só para a gente mesmo. Deus te deu bens, Deus te deu casa, Deus te deu um carro, Deus te deu um bom emprego, Deus te deu dons, Deus te deu vida, Deus te deu a possibilidade de fazer as pessoas rirem. Eu não sei o que Deus te deu, mas certamente Deus te deu algo. O que você está fazendo com isso? Provavelmente Lídia era uma mulher próspera, o que possibilitava ela ter uma boa casa. E o que ela fez? Abriu as portas da sua casa. Gente, tudo que nós recebemos não é só para a gente. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele não está querendo ser o gênio da nossa lâmpada, que serve e atende os nossos caprichos. Ele está querendo fazer de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele entra em nós, nos preenche e transborda. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Lídia. Imediatamente. Ela estava na beira do rio, ela cria no Senhor, ela ouviu a mensagem do Evangelho, ela acolheu a mensagem do Evangelho, o Senhor abriu o seu coração, ela aceitou o Evangelho de Jesus, ela e as pessoas da sua família foram batizadas e ela fez o quê? Imediatamente ela começou a transbordar. Por que vocês não vêm para minha casa? Vocês estão aqui na beira do rio para orar? Vão lá para minha casa.
Gente, e a casa de Lídia deve ter se tornado um lugar de refúgio, de reunião, um lugar que atendia a necessidade da igreja naquele momento. Por que você está falando isso, Helena? Porque no mesmo capítulo, lá no verso 40, diz assim, aí nesse mesmo capítulo é descrito que Paulo e Silas foram presos. Você se lembra desse episódio? Eles foram presos e aí eles falam que são cidadãos romanos. Aí Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal. Nos levaram para a prisão, quer dizer, Paulo e Silas foram açoitados, levados presos. Aí eles ficaram sabendo que eles eram cidadãos romanos, aí eles ficam, né, com a barra suja e liberam os dois. E aí o que aconteceu? Verso 39, vieram para se desculpar diante deles, né, os magistrados, porque pisaram na bola com Paulo e Silas, porque eram cidadãos romanos, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhe que saísse da cidade. Olha o verso 40. Depois, o último verso do capítulo. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Olha isso, que coisa linda, gente. Uma mulher que foi alcançada pelo amor de Deus, sua misericórdia e graça. Uma mulher abençoada, próspera, por causa do seu empreendimento, né? De ser vendedora de púrpura. Ela abre a sua casa e acolheu eles durante aqueles dias. E no final, quando eles saíram da prisão, onde que nós vamos? Quando você sai de uma prisão, qual que é o nosso ponto de referência? Vamos para a casa de Lídia. Chegando ali, encontraram outros irmãos. Então, eu fico imaginando, gente, que a casa de Lídia virou um lugar da igreja se encontrar, sabe? Um lugar dos irmãos se encorajarem mutuamente. A casa de Lídia virou uma igreja, vamos colocar assim, né? Um lugar de reunião dos santos. Coisa linda. E aí fica a minha pergunta. O que nós estamos fazendo com aquilo que recebemos? Deus tem te dado o quê? Não, para de olhar para aquilo que deu para outra. Pois é, Deus me deu uma casa pequena, mas a outra que tem a casa enorme não faz nada. Gente, nós vamos prestar contas da nossa vida, não da vida do outro. Então, cuida da sua vida, com todo zelo e amor, e faça as sementes florescer. Amém? Faça escolhas que vão trazer edificação, que vai fazer da sua casa um lugar de abrigo, um lugar de acolhimento, um lugar de aconchego, que vai fazer do seu trabalho um lugar aprazível, um lugar gostoso de se estar, que vai fazer do seu dom, do seu talento, ferramenta para servir, para aliviar a carga de outros, enfim, use o que Deus te deu para a glória do nome dele. Amém? Agora nós vamos para o nosso conselho profissional. E quem será que está aqui hoje? Hoje está aí nosso querido amigo Leonardo Girundi. O doutor Leonardo Girundi, advogado de família. Conta pra gente. Lá vem o doutor Leonardo. Ô, Léo, desculpa, Léo, né? Todos os programas praticamente, gente, que o Leonardo está respondendo, como ele é especialista em área de família, ele está falando dos direitos de família e muitos desses direitos envolvem o divórcio. Eu quero deixar bem claro aqui que nós não apoiamos o divórcio, que nós acreditamos na restauração do casamento, mas entendemos também que em alguns casos extremos o divórcio é uma porta de emergência. E alguém mandou uma pergunta sobre esse assunto. Doutor Leonardo, a pergunta de hoje é: em caso de divórcio, é dever do meu marido pagar o aluguel para minha moradia com os meus filhos? Então, em caso de divórcio, é obrigação do marido, Léo? Responde pra gente, por favor. Olá, tudo bem? Helena, como é bom estar aqui mais uma vez com vocês da confraria. Muito bom fazer parte dessa confraria, né? Para mim é um privilégio. Bom estar aqui dividindo um pouquinho do que a gente aprende, sabe, e nessas dúvidas tão frequentes no dia a dia. O direito é complexo, a lei é complexa, né? São muitas leis e não é simples entender tudo que acontece com a gente. E essa pergunta que você me enviou é perfeita para nesse aspecto, porque abraça muitos temas dentro do direito e dentro do direito de família. Em caso de divórcio, é dever do ex-marido pagar para a esposa a moradia e inclusive dos filhos? Eu já falei numa das perguntas atrás sobre um pouco sobre questão de guarda e de pensão alimentícia. A pensão alimentícia, apesar de ter esse nome de pensão alimentícia, ela engloba várias obrigações.
A pensão alimentícia engloba a moradia, que é a questão da pergunta, mas também a própria alimentação, o lazer, a saúde, a escola e todos os demais aspectos da vida. Então, tudo o que a pessoa precisa para se manter, para a sua manutenção, e cada pessoa tem uma necessidade diferente. Tem pessoas que têm empregadas, tem outras que não têm. Tem pessoas que têm babá, tem outras que não têm. Tem pessoas que têm porteiro, tem piscineiro. Então, cada família tem a sua necessidade. E isso está tudo dentro da pensão alimentícia. Então, em caso de divórcio, o ex-marido tem que pagar a pensão alimentícia? Sempre tem que pagar a pensão alimentícia quando existe necessidade. Para a pensão alimentícia existe um aspecto que eu falei no outro vídeo também, que é a questão do binômio, da necessidade e da possibilidade. Se a pessoa tem a necessidade, aquele que está pedindo tem a necessidade, ele deve pedir a pensão alimentícia, e aquele que tem que pagar, ele tem que ter a possibilidade de pagar. A pensão alimentícia tem sido reduzida, a questão da pensão alimentícia, para ex-esposas, por um simples aspecto, porque a mulher tem os mesmos direitos dos homens, e as mulheres estão no mercado de trabalho hoje cada dia mais, e muitas recebendo até mesmo mais do que os próprios maridos. Então, se fôssemos pegar há 2 décadas atrás, veríamos que essa situação de inserção da mulher na profissão afetaria, porque ela não tinha profissão, então é óbvio que ela tinha necessidade. Então, hoje, cada dia que passa, a mulher está mais inserida no mercado de trabalho e cada dia necessita menos de ajuda de outro para se manter. Então, por isso que a questão da pensão alimentícia da mulher tem sido reduzida esse aspecto. Lembrando que se a mulher não trabalha, e nós temos ainda muitos casos nesse sentido, de homens que não permitem que a esposa trabalhe, né? Mas não, você vai cuidar dos filhos. Uma coisa é um acordo, gente. Alguma coisa que foi feita em consenso. Outra coisa é a exigência, né? Eu exijo que você fique dentro de casa, eu tenho ciúme de você, eu não quero que você trabalhe, não quero que você estude. Por óbvio, essa pessoa não se qualificou para o mercado, e lá na frente, em caso de divórcio, é a obrigação do ex-esposo o pagamento da pensão, por causa desse aspecto específico. E em outros mais, dependendo da idade da pessoa, né? Em caso de divórcio de pessoas, por exemplo, com mais de 60 anos, 65 anos, como que uma senhora de 65 anos vai ingressar no mercado de trabalho a partir de 65 anos? Nós sabemos que é possível, mas é muito mais difícil do que uma pessoa que está com 25 anos, acabou de sair da faculdade, né? Então tem essas dificuldades. E a questão de saúde também. Então, são aspectos que ainda são relevantes para a questão de pensão alimentícia para as mulheres. Mas é a obrigação, em caso de divórcio, daquele que sai da casa, pagar o aluguel da casa, principalmente tendo em conta que é a moradia do filho. Falamos da questão da pensão das mulheres, mas em relação aos menores, o que eu falei também no outro vídeo, é que, por ser menor, presume-se a necessidade. Então, neste caso, sempre tem a obrigação de pagar todas as contas. Um percentual dessas contas quando a esposa trabalha, ou quando ela não trabalha, de forma integral as contas, incluindo a moradia da ex-esposa e também dos seus filhos. Espero que tenha atendido, estou aqui sempre à disposição e é muito bom estar com vocês. Obrigada, doutor Leonardo, você como sempre arrasando aí nas suas respostas. Obrigada pela sua sensatez e os detalhes da sua resposta. Deus abençoe, beijo na sua família linda. E agora nós vamos para aquele momento onde a gente troca dicas de livro, dicas que facilitam o dia a dia, dicas de bem viver, dicas de saúde. Vamos ver o que tem para hoje? E aí, lindezas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindas a esse momento todo nosso dentro da Confraria de Mulheres, onde a gente troca figurinhas e dicas. E a gente sempre começa com dica de livro. Ô, gente, deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu sempre tenho falado que a leitura é algo que desenvolve o nosso senso, a nossa interpretação de texto, amplia o nosso vocabulário. E isso é coisa muito séria. Às vezes eu posto coisas nas minhas redes sociais que são muito simples de serem interpretadas. E eu percebo algumas mulheres com grande dificuldade de interpretação de texto. Porque elas são menos inteligentes, umas são mais inteligentes do que as outras, umas são menos capazes, de forma nenhuma. Mas certamente algumas treinaram mais a sua capacidade de interpretação. Por quê? Porque leem. A leitura, gente, traz para a gente muitos elementos positivos. E eu tenho enumerado esses elementos aqui. Melhora o seu entendimento, compreensão, interpretação do texto. Melhora e amplia o seu vocabulário, você passa a conhecer mais as palavras e isso vai também modificar a maneira como você conversa.
Então é muito importante que você leia. E isso sem dizer do conteúdo que pode trazer edificação, transformação para a sua vida, uma nova maneira de olhar as coisas. Então a leitura, ela deve ser um hábito desenvolvido. É um bom hábito, um hábito que vai trazer treinamento para o seu cérebro e ampliar as suas possibilidades, ok? Então, a dica de livro de hoje é esse livro maravilhoso, Mulher do Reino. Mulher do Reino é um livro lançado pela Mundo Cristão, né? E é uma obra do Tony Evans e sua filha, Crystal Evans Hust. E o Tony Evans é um pastor conceituado e o subtítulo é Mulher do Reino, seu propósito, seu poder, suas possibilidades. Deixa eu compartilhar com vocês, como eu sempre faço, a contracapa. Uma mulher do reino é chamada e capacitada para ter uma vida vitoriosa por meio de Cristo. Nessa obra singular, Tony Evans e sua filha Crystal Evans Hust definem a mulher do reino como aquela que se submete à autoridade de Deus e sob ela age debaixo dela, né? Age em todas as áreas de sua vida. A mulher do reino reflete a imagem de Deus de modo extraordinário e, por isso, influencia positivamente as pessoas com as quais se relaciona. Sua vida não se limita ao aqui e agora. Em vez disso, sua visão alcança dimensões eternas. É importante lembrar, contudo, que não se trata de mais um livro que exige da leitora comportamentos inalcançáveis e com resultados frustrantes. É possível, sim, ser uma mulher do reino hoje, consciente de suas falhas e conectada com a realidade, mas e, sobretudo, conectada com Deus. Então, se você é uma mulher que está aí buscando o seu propósito em Deus, buscando crescimento em Deus, fica aqui a minha dica para você de Tony Evans e Crystal Evans Hust, Mulher do Reino da Mundo Cristão. Agora eu quero compartilhar com vocês uma dica de penteado. Dica de penteado, Helena? Você vai trazer o Silvio Nogueira para falar com a gente? Bom, eu poderia trazer o meu amigo Silvio Nogueira maravilhoso, que ele ia dar super dicas. Mas é algumas coisinhas que a gente mesmo pode fazer. Às vezes a gente foi pego de surpresa para uma ocasião, temos que ir ali numa formatura, num casamento, a gente não estava esperando, às vezes um jantar mais formal com uma pessoa que você vai ser apresentado, uma possibilidade de trabalho, surgiu de última hora, um imprevisto, você não tem como ir ao salão. Como é que a gente pode dar um tapa no visual, um jeito no cabelo que vai fazer bonito, vai te apresentar bem? Vamos lá? Vamos conferir o que a gente pode fazer com o nosso cabelo? E aí, meninas, sejam bem-vindas aqui ao meu cantinho, onde eu sempre me arrumo. Eu quero compartilhar com vocês alguns penteados que podem ser feitos de uma maneira assim rápida, você pode fazer em casa. Às vezes aparece um jantar, uma coisa de última hora, não deu tempo de você se arrumar. Então, às vezes o cabelo não está tão limpinho, né? Tem essas questões todas. Então, você pode improvisar fazendo esses penteados. Vamos lá? Muito fácil, é só você observar com atenção cada um deles.
E então, gostaram? Fácil, né? Qualquer uma de nós pode fazer. Se você não tem muita habilidade, treina. Quando você estiver em casa, vai fazendo, e uma hora vai ficar exatamente do jeito que você quer. Essas coisas facilitam a nossa vida e às vezes salva a gente de alguma situação, né? Então fica aí a dica, eu espero que vocês desfrutem. Até o próximo Confraria. É isso aí, eu espero que vocês estejam gostando e colocando as nossas dicas em prática, hein? Muito bem, e a gente fica por aqui no nosso Confraria dessa semana, com expectativa e oração de que a gente possa voltar na próxima semana, estar juntos aqui para trocarmos muita coisa boa. Deus abençoe vocês e até o próximo Confraria de Mulheres, se Deus quiser. O que deu errado? Tá muito longe mudar outra, não? Acho que é isso. Eu acho que tem que ser mais pra trás. Eu acho que você tem que prender mais atrás e não, mais perto. perto. É bem na frente mesmo. É? É bem na frente.